essas gurias, elas dançam que nem mais quem entenda Maria. De onde será que nós herdamos esse nosso jeito tão certinho de falar, de pronunciar as palavras, de se expressar, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, esse nosso jeito de ser curitibanos? Será que a origem está na vinda dos imigrantes? Será que essa origem já vem dos antigos habitantes de Curitiba, que de alguma maneira influenciaram o nosso modo de falar, ou influenciaram os imigrantes quando aqui chegaram? E, de certa forma, pela miscigenação dessas culturas, acabou se formando esse nosso sotaque, esse nosso jeito tão especial de falar, que em qualquer lugar do Brasil que você vá, assim, nossa, você é do Paraná, ou você é de Curitiba. Então, nós apresentamos uma diferença nesse nosso jeito de falar, no nosso jeito de ser. E esse projeto, ele foi em busca dessa informação, dessa explicação. E nós idealizamos de uma forma que nós pudéssemos voltar um pouco à história, voltar um pouco o passado, a história dos nossos antepassados, e buscar lá atrás alguma informação que trouxesse uma luz aí, nesse caminho, para que a gente pudesse ter um ponto de partida de por que nós falamos dessa maneira, por que nós possuímos esse sotaque. Nós fomos em busca de descendentes de imigrantes, fomos trabalhar também junto às aldeias indígenas, também aos descendentes de africanos, porque deles também nós temos muitas heranças, tanto no nosso jeito de falar, como nos nossos costumes, os nossos hábitos. E esse projeto, ele pretende trazer essas informações, mostrar esses caminhos que foram percorridos para nós sermos hoje o que nós somos. Leite quente dói no dente. Os portugueses nunca se sentiram estrangeiros no Brasil. Somos colonizadores e com a facilidade da língua, então os portugueses sempre se sentiram em casa no Brasil. Essa colonização portuguesa no princípio e depois a imigração de outras etnias fez essa mistura. E também a própria língua indígena também tem uma influência grande na língua portuguesa falada no Brasil. Falar um pouco da minha trajetória, né, como indígena, estudante e oriundo, né, de uma aldeia tradicional, onde a primeira língua é a língua materna, até hoje, né, que é a língua indígena caingangue. Sou da marca Camé, que é uma das clãs que divide o povo caingangue, marca listrada. Meus pais chegaram na década de 50, o meu pai chegou em 1958, já adulto, com 28 anos, a minha mãe chegou em 1952 com 13 anos de idade, veio com os pais dela, eles se conheceram aqui, e minha mãe, quando meu pai conheceu ela já tinha 20 anos, já tinha bastante tempo no Brasil, e enfim, casaram aqui. E eu já sou filha de espanhóis. Sou advogado e membro da Sociedade 13 de Maio. Essa sociedade foi fundada em 1888 por negros recém-libertos que tinham como objetivo albergar os negros recém-libertos, né, no pós-abolição. Consta que no livro Ata, que no dia 3 de maio, ou seja, alguns dias antes já da abolição, que foi no dia 13, né, esses negros se reuniram com o intuito mesmo de dar uma assistência. Então, eles pensaram em fundar essa casa, né, para albergar realmente esses negros que seriam libertos no dia 13 de maio. Assim, em 6 de junho de 1888, após toda a documentação, né, eles realmente fundaram essa sociedade que esse ano completa 130 anos, junto com a abolição. Eu sou a primeira geração aqui no Brasil.
Meu pai veio com meus avós fugido da Segunda Guerra, da Alemanha para o Brasil. A minha mãe, ela é brasileira. Então, meus avós fugidos de guerra são os paternos, não os maternos. Se estabeleceram em Santa Catarina, em Porto União, depois União da Vitória, depois fomos para Entre Rios e daí voltamos para Porto União novamente e com o tempo viemos morar em Curitiba. Quando cheguei no Brasil, não tinha conhecimento da relação da língua portuguesa, porque geralmente os libaneses, eles falavam os francês, a segunda língua francesa. A questão dos franceses foi dominaram o Líbano depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente não tinha conhecimento da relação da língua portuguesa, mas, porém, ajudou bastante a língua francesa a aprender mais rápido a língua portuguesa, porque são da mesma origem, né? Origem de raiz latina. Vieram em 4 irmãos, né, que vieram da Ucrânia. Vieram em 4 irmãos e veio a minha avó veio como era um outro carinho, que o sobrenome delas é Nogas até, da minha avó era. E daí ela veio, mas ela veio com 16 anos de idade, daí ela veio e casou daí no Brasil. Ela com meu avô, daí casaram aqui no Brasil. No Rio de Janeiro que eles chegaram, daí de lá eles trouxeram o pessoal aqui para o Paraná, trouxeram aqui justamente para Curitiba, e ali tinha um lugar que chamam de Campo da Galícia. Tem até uma igreja, Nossa Senhora da Auxiliadora, que é ali, que era o Campo da Galícia. E o meu avô veio encaminhado para o Brasil. No Brasil, eles chegaram em Santa Catarina, onde eles montaram uma colonização, mas começaram da estaca zero, tendo que cortar as árvores, construir seus barracos, fazer suas culturas. E isso foi uma época muito difícil porque não havia como escoar a produção. Então, meu pai recebeu uma bolsa de estudos e pôde sair de lá, porque ele já era adolescente e precisava de uma escola mais esmerada. Ele foi estudar em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E de lá, ele voltou já adulto e a família já tinha saído de Santa Catarina e montado uma colônia em Curitiba, no Boqueirão. Leite quente dói no dente. Nós sabemos que a língua portuguesa não é uma língua muito fácil, até por conta da diferença com as línguas eslavas desses povos que para aqui migraram. Ainda hoje, nós, quando falamos com algum imigrante ou com alguém que não tem domínio da língua portuguesa, nós falamos de forma silábica para nos fazer compreender. E muitas vezes isso aconteceu também com a chegada desses povos. Aqueles que aqui estavam precisavam falar de maneira silábica, de maneira pausada, falando todas as vogais, todas as sílabas de maneira bem correta, bem explicada, para que esse imigrante pudesse compreender. Da mesma forma, o imigrante aprendia também dessa maneira silábica nas escolas ou então nos grupos onde eles aprenderam a língua portuguesa, e no momento que eles faziam essa comunicação, eles também se expressavam de maneira silábica. Então, cheguei aqui, e a primeira barreira realmente que qualquer imigrante, não só eu, ou qualquer imigrante não falante da língua latina ou da língua portuguesa, o primeiro choque linguístico é a língua, a barreira de língua. Então, eu imaginava que chegava aqui, falava francês, né, eu conseguia me virar, entender com os brasileiros, imaginava que eles conseguem entender o francês, que é a mesma língua, né, ou são próximas, né? Então, foi completamente diferente. Eu cheguei aqui no Brasil e vi que a língua portuguesa ela tem própria característica, não tem nada a ver com francês, com italiano, com espanhol,
com inglês também, não tem nada a ver com isso, né? Então era difícil você se comunicar com o brasileiro a relação disso. Mesmo para qualquer coisa que você vai fazer, você vai sentir dificuldade. Mesmo que você vai comprar um chiclete, né? Então você sente essa dificuldade, você não consegue se comunicar com eles, né? O próprio vendedor, ele não vai te entender o que é. Você tem que fazer um símbolo para ele ou demonstração para que ele entenda, porque falando ele não vai entender. Quando a minha mãe ensinava, o valor, preço desse artesanato é R$10. Então você vai falar só R$10. Às vezes a pessoa falava, eu dou R$30 pelo teu artesanato. Ela fala, não, quero 10. Então muitas vezes você não tinha essa noção, porque você usava uma fala decorada, uma fala pronta. E hoje não, hoje a gente consegue, eu falo para minha mãe, hoje você consegue pechinchar, se a pessoa quer, você pediu 30, mas a pessoa só tem 15, pega o 30, antes era o contrário. Às vezes porque era uma linguagem que eu usava, o português já pronto, uma frase pronta. Então, se às vezes a pessoa falava, dou R$30 pelo teu artesanato, não, eu só quero 10, só 10. Porque a minha mãe falava, o valor desse arco e flecha é R$10. Então você não, se a pessoa falar outro valor, você diz que não. Então às vezes eu poderia ter saído ganhando, se eu soubesse o português eu saía ganhando, mas não era esse o ensinamento que a minha mãe me passou, né? Então hoje eu começo a analisar, hoje a gente começa a pensar, a gente fala para os nossos filhos, né, essas realidades para que eles também possam, né, passar desses limites, né, dessas dificuldades. Quando a gente fala da linguagem africana, é muito difícil porque a África é um continente, né, com 54 países e que cada um influenciou tanto na linguagem do povo africano, só que eles têm a língua de raiz que predominou, e como nós aqui que tem essa fusão de a língua africana, a língua indígena, a língua portuguesa e língua junta com a francesa, com a alemã. Existe a língua quimbundo, que é falado e que também é preservado na África. Os países falam inglês, falam francês, falam outra língua, mas o quimbundo eles falam entre si. E também a gente aprende um pouco dessa linguagem sem até saber que está pronunciando, não é? Por exemplo, cochichar. Todo mundo sabe o que é cochicha, né? Cochichar, cochilar, zangar, zangado. Era difícil de aprender a falar em português, né? E vinha jornal, tudo da Polônia, né? Para eles ler, era tudo polonês, né? Então era difícil eles aprender português, né? Mas aprenderam, né? Na Mara, mas tinham que aprender. Porque, né? Eles tinham que ir para a escola, né? Depois obrigaram a ir para a escola brasileira, né? Aí tinham que aprender na Mara. A minha mãe falava português, ela aprendeu. Ela, quando era moça, menina, ela ia lá da colônia, vinha ali na Branches estudar. O meu avô obrigava a estudar. Ele era analfabeto, né? Mas disse, eu quero que minhas filhas aprendam a falar, né? Um pouco português e polonês, né? Falar. Meu pai daí sabia falar bem. Ele sabia falar em alemão, espanhol, italiano. E ele era analfabeto. Não sabia ler, não escrever, fazer uma conta, nada. Meu segundo contato foi quando eu fui para a escola, que me levou o sócio do meu pai pela mão, explicou tudo direitinho, o que eu tinha que dizer, né? Que eu tinha que explicar que eu não entendo português. Me deixou, disse na qual fila eu ia entrar, etc. e tal. E de repente entrou um cachorro no pátio, começou aquela criançada a gritar, passa cachorro, passa cachorro. Quando eu entrei na sala, a professora falou qualquer coisa, mostrou para mim e disse que era para eu levantar. Eu levantei e com a maior cara de pau, bem inocente, disse, passa cachorro. Em vez de dizer que eu não entendia português. Quase fui expulsa da escola no primeiro dia. Antes de chegar, quase fui expulsa. Se não fosse uma professora que era da comunidade ucraniana e que foi para o gabinete da diretora fazer a tradução para me explicar, eu teria sido expulsa. Assim que eu aprendi o português.
em contato com as crianças de Apucarana, que moravam lá brincando com as crianças e na escola. Tanto que quando vim em 52 para Curitiba, eu não tive dificuldades com o idioma. Claro que os que vieram sem saber falar o português, eles tiveram várias dificuldades, né, de relacionamento com a população local, que à medida que foram vivendo, foram aprendendo a língua, né? O português foi difícil o aprendizado para eles, porque foi através de vizinhos, através do comércio e assim por diante. Foi muito difícil porque assim que chegaram aqui, daí o que se falava muito é o dialeto vêneto, aqui em Santa Felicidade. Então os avós, a minha mãe, estrelavam muito o vêneto. O vêneto era a língua mais usada que tinha aqui na época. Então tem uma porção de coisas que o italiano mesmo não consegue, não é bem o italiano da Itália, ele já tem um dialeto aqui. Como eu aprendi português? Eu português, me dá esta vergonha falar, nunca consegui falar o português como falam outros. Se vou devagarzinho, vou. Mas estuve 42 anos no consulado. E o consulado me atrapalhou muito, porque falava a cada minuto espanhol. E sigo falando com minha mulher, com meus netos. E como nunca me ha hecho falta o português para sobreviver, não sou eu só que falo assim. Eu encontro poloneses aí, franceses, italianos que falam como eu, mesclado. Nos chamamos chapurreado espanhol. É igual que um argentino fala espanhol, nunca vai. Você não fala português que falam em Portugal. Impossível. Então eu não escrevo português, para que sepa você. Não é que me sinto com vergonha, não. Eu me sinto mais um brasileiro, não posso votar. Pero me siento brasileiro. Não quer dizer que porque eu não fale bem o português, não amo o Brasil. Porque já repeti, já falei e te repito, tudo que eu tenho me lo deu o Brasil. Porque puseram no primeiro ano, me lembro, e não é que eu não sabia a letra, eu sabia às vezes a letra, mas não sabia me pronunciar. Então eu acabei indo para o jardim para começar a aprender, para depois voltar para o primeiro ano. Né? Isso que era o mais difícil. Né? Que não conseguia me expressar às vezes as coisas. Aí voltei, daí comecei do jardim para ir para o primeiro ano, depois que fui indo devagarinho. Então foi devagarinho, fui aprendendo daí. À medida, o primeiro ano que foi mais difícil, depois já o segundo ano, daí já a gente entendia melhor, tudo, daí foi melhor. Né? Daí a mãe sempre perguntava, o que ela não sabia, então a gente conseguia também passar para ela. O árabe é um pouco mais fácil que a língua portuguesa, que por natureza dela é uma língua muito complexa. Você vê que a relação das fonemas, dentro da língua portuguesa podemos ver encontro vogais numa palavra só. Então a gente podemos ver 5 vogais dentro de uma palavra pode se encontrar. Isso é uma característica que cabe à língua portuguesa. Em árabe a gente não tem isso. Apenas a gente temos consoante e vogal. Consoante e vogal juntos a formar uma palavra. Essas fonemas diferenciadas que a língua portuguesa que ela tem fundamento de pronúncias dos fonemas é apenas dificuldade de que não consegue, que nasce nativo daqui que não consegue, especialmente as fonemas do nariz. Esse característica da língua portuguesa, o nha, nhon, né? Esse aqui, ele cabe ao brasileiro que pode pronunciar, porque é uma característica dentro da língua portuguesa e outras línguas não tem. É isso que dificulta. Esse on, nha, nhon, essa aqui
É os fonemas, de que difícil é o estrangeiro que chega aqui e falar essas fonemas. Então era difícil até de arrumar um trabalho, uma coisa, até que no fim, um amigo do meu pai que conseguiu um serviço daí lá na construtora, né? Aí ele foi ser arrumador, que é, mas o ofício dele era mais para ferreiro, no caso, que ele trabalhava também com ferraria, né? Então ele começou a fazer essas armações de ferro e tudo e ficou trabalhando até o resto da vida dele, até se aposentar lá. O meu pai foi mandado para o Rio Grande do Sul e as irmãs dele foram para Blumenau trabalhar como babás, para que houvesse uma possibilidade de sobrevivência, né? E elas aprenderam o português nas casas em que foram trabalhar. Os meus avós jamais aprenderam. E o meu pai estudou numa escola muito boa no Rio Grande do Sul e se formou professor. Então meu pai falava muito bem o português e falava muito bem o alemão, porque a profissão dele era professor de alemão. Leite quente dói no dente. Eu sou antropólogo de formação e atualmente trabalho nessa escola, né, Emília de Irapotã, na aldeia Tupã-Ecretã, como professor de História e Geografia, né. É uma escola estadual indígena. Nós temos cerca de 18 alunos, né, das etnias Imbá, Guarani, Caingangue, Caiová também, né? E são pessoas que têm de idades diferentes, que ainda estão cursando o ensino médio e fundamental. Eu dou as aulas para o ensino fundamental, né? E são pessoas que têm a sua trajetória com a língua, né? Com o aprendizado da língua do Guarani, do Caigangue, do português, de maneira muito singular, né? Na história de cada uma dessas pessoas, né? Aqui eu dou as aulas em português, ensino também através da leitura, né? Da escrita, da compreensão textual do português, a história e a geografia. Mas as pessoas na sua casa, né, até nas aulas de Guarani e Caigangue ofertadas pela escola, né, com a mesma grade horária, inclusive, que o português, elas dão continuidade, né, aprendem um pouco dessas outras línguas também, que não é só a língua materna, né. É uma aldeia que tem moradores Caingangue e Imbiá Guarani, né, majoritariamente, como eu havia dito, são etnias que são de troncos linguísticos e famílias linguísticas bastante diversas, né? O Caigangue do tronco G e o Guarani do Tupi-Guarani são línguas muito distintas, né? A gente observa a presença, né, dessa língua, de resquícios dela, de transformações a partir dela, nos topônimos, né, nos nomes dos lugares, nos nomes de acidentes geográficos que eventualmente tem na geografia brasileira, né, nos nomes das cidades, que são, por uma razão do seu acidente geográfico, tinha um determinado nome dado aos indígenas, né, por exemplo, Piraquara, né, o Buraco do Peixe, que é uma região onde já tem uma presença, né, hidrográfica expressiva, daqui, né, do Piraquara, aqui perto, onde nasce o Rio Iguaçu, por exemplo, né, cuja foz é a Foz do Iguaçu, né. Então, Piraquara, Tatuquara, Uberaba, Guabirutuba, né, são geônimos, né, nomes de acidentes geográficos, de lugares que se preservaram, o nome em si, ainda que muitas vezes tenha se perdido o contexto, né? A partir do qual esse lugar se chamava assim. Eu não fui forçado a aprender o português. Houve, na época, um respeito muito grande, porque o cacique, na época tradicional, ele colocava isso para os profissionais.
Então é um processo lento, tal, né? Hoje a gente acaba até forçando um pouquinho mais, né? Porque a gente tem que dar conta, né, do sistema, né, que é do governo do estado com relação a registro, né, de todos os materiais e tudo que acontece aqui na escola. E a gente sempre fala para as crianças indígenas que eles são os futuros, né? A minha mãe queria que nós falássemos polonês, né? Tinha que, porque polonês, língua polonesa é difícil, né? E nós tínhamos que aprender a falar na Mara, né? Daí quando aprendemos a falar entre irmãos, tudo, daí esquecemos o português. Daí porque era só polonês, né? Aí esquecemos, fomos na escola polonesa. E tudo mais, né? Daí a gente esqueceu, né? Só falava em polonês. Então, daí quando fomos para a escola polonesa, meio-dia era polonesa, meio-dia era brasileira. Daí a gente aprendeu a falar em português, né? E a professora obrigava a falar, né? Em casa, a gente sempre falou em alemão, nunca falamos outra língua. Em criança, sempre falava em alemão, porque a presença dos avós paternos era muito grande e eles só falavam em alemão. A dificuldade era muito grande. Eu fui aprender a língua portuguesa na escola. Estudei no Colégio Santa Cândida, era só freiras na época, e para nós era muito difícil. Primeiro eu e meu irmão mais velho e depois, consecutivamente, os dois mais novos. Era muito difícil porque a gente não entendia o que a professora falava. Nós, mais de tudo, que a gente só falava italiano. E daí tinha uma professora, ela coitada, ela me deu aula na segunda série, mas ela não sabia quase falar o brasileiro, ela não sabia. Então ela dava mais as matérias assim, italiano, porque a gente tinha que saber fazer a tabuada na época. O importante, a gente aprendeu, o importante mesmo, era aprender a fazer conta. Não chamava nem, chamava aritmética. Então ela dava, mas daí chegou numa época que o Getúlio Vargas proibiu os imigrantes de falar a língua deles no Brasil. Então ela ficou tão traumatizada que ela depois foi aprender a falar o brasileiro. Ela devia ter uns 15 para 16 anos, essa professora. E ela nunca mais na vida dela ela falou italiano. Porque era proibido falar e principalmente a professora ensinar o italiano. Falar um pouco da minha trajetória, como que foi esse contato com a língua portuguesa. Iniciei as minhas atividades na escola com um professor bilíngue, um professor formado por uma escola no Rio Grande do Sul. Ele era gaúcho, né, meu professor, ministrando os 2 primeiros anos de educação infantil, que hoje nós chamamos de pré, só na língua indígena. Né? Tive contato com a língua portuguesa a partir da segunda série, com uma professora que também era funcionária da FUNAI, onde ela ministrava as aulas das disciplinas. Aí que eu comecei a desenvolver, concluindo a 4ª série. Na época, na aldeia não tinha, né, ainda a 5ª e 8ª, e eu tive que sair fora da aldeia para poder estudar fora. Aí que começaram as primeiras dificuldades, a questão da discriminação, o preconceito, por eu falar só uma língua indígena, só a língua indígena, o meu português ainda ela não era desenvolvida, eu falava pouco português, porque para mim é uma língua estrangeira, a segunda língua, né? Então meus colegas que estudavam comigo anos iniciais, eles acabaram desistindo, muitos nem chegaram a se matricular, onde eu acabei indo sozinho estudar, né, na 5ª série. Claro que no primeiro ano eu tive minhas dificuldades por falar só a língua indígena, né, para poder entender os professores, porque eu estava em um outro país, né, eu estava em uma outra situação que não era do cotidiano. Eu não me lembro assim de ter tido dificuldade para aprender espanhol, né? Eu sim me lembro que depois da minha vida inteira eu sofri muito com o português. As minhas notas assim em português eram sempre vermelhas e a gente sempre falou, na minha casa sempre se falou em espanhol. A princípio, quando eu fui para a escola, eu tentei voltar para cá, eu voltava para casa e queria falar português. E a minha mãe, aí ela realmente foi muito astuta, ela foi visionária e ela me obrigava a falar espanhol. Tanto eu como meu irmão, eles não permitiam que a gente falasse em português,
não sei, eu não sei por que eles pensavam isso, né? Mas com o tempo minha mãe foi dizendo que a única herança que ela podia me deixar era o idioma. A criança tem muita facilidade em aprender línguas simultaneamente e sabe exatamente com quem ela deve falar qual língua. Então, nós sabíamos que dentro de casa se falava alemão, mas no que eu saísse de casa falava português. Então, isso entrou simultaneamente. Não houve um momento do aprendizado do português, né? Onde, por exemplo, na comunidade onde as pessoas só falam alemão, as crianças acabam aprendendo português só quando entram na escola. Mas não foi o nosso caso. No nosso caso, nós estávamos aqui já morando na cidade, nós nunca moramos na comunidade, sempre moramos na cidade. E os nossos vizinhos sempre falavam português. Então, como criança, nós aprendemos os dois idiomas simultaneamente, né? Isso para a criança não tem dificuldade nenhuma. Ela aprende 2, 3, 4 idiomas simultaneamente. Leite quente dói no dente. A Sociedade 13 de Maio teve bastante contribuição, né? Ainda mais aqui no Sul, em Curitiba, né? É uma sociedade de resistência da cultura negra realmente. Aqui você vai encontrar o samba de raiz, como você falou, vai encontrar a capoeira. Em eventos você vai encontrar também a gastronomia de origem africana. Outros eventos que nós promovemos aqui também com os novos africanos que aqui chegaram. Essa é o perfil dessa sociedade. Ao falar do conceito de cultura, temos que pensar a cultura não como algo estático, algo parado no tempo. A cultura é algo vivo, né? As manifestações humanas, as mais variadas, podem ser entendidas como cultura. Podemos entender como cultura o conjunto de práticas, o conjunto de representações, mas também o conjunto de símbolos, de crenças, aquilo que norteia a prática humana em todas as suas esferas de atuação. A cultura está presente através da linguagem, né? Há um intrincamento muito grande entre cultura e linguagem, difícil separá-las. Tanto que grandes antropólogos, quando vão estudar outras culturas, a primeira tarefa é aprender a língua, porque a cultura se expressa de forma muito intrincada com a própria língua. Então, a linguagem e a cultura são fenômenos muito associados e de difícil distinção. E eu me lembro que meu irmão, quando eu chamava ele, o nome dele era Roberto, e eu falava: Roberto! E minha mãe brigava comigo. Não, é Roberto. E tanto que é muito engraçado, porque eu sempre pronuncio Rosa, Roberto, né? Marco muito os R's, porque o espanhol ele não tem essa fonética gutural, né? E eu sofria muito com o R. E foi engraçado que quando os meus filhos nasceram, eu percebi que os brasileiros tinham muito problema para falar o espanhol com o R. E então eu obrigava eles também, naquele jogo de O Rato Roeu a Roupa do Rei de Roma, desde pequenininhos, para que o R fosse uma pronúncia correta, né? Para que eles falassem o espanhol corretamente. Essa geração de imigrantes, que foi a terceira onda migratória que o Paraná recebeu na década de 50, infelizmente não preservou o seu idioma. Talvez pela proximidade do português com o espanhol, realmente são poucos os filhos espanhóis que falam o espanhol, o castelhano. Houve também um grande problema para manter o idioma por esses idiomas regionais que a Espanha manteve, né? Os catalães, os galegos. Mas, de certa forma, aqueles que falavam o castelhano normal, que na Espanha se diz castelhano, também não fizeram um grande esforço para manter o idioma. E eu acho que a proximidade com o português ajuda a você não manter o idioma. Então, você fala já misturado, a gente já entende, você fala uma palavra e parece que é espanhol, mas não é espanhol, né? Eu sempre conto que, por exemplo, eu com 13 anos, numa viagem para a Espanha, descobri que caneta não era uma palavra espanhola.
Mas na minha casa a gente sempre falava, passa-me a caneta. Ninguém falava que estava errado, eu descobri que era bolígrafo. Então, porque era muito mais fácil você dizer caneta que você dizer bolígrafo. Então, são palavras que foram se perdendo. A questão é o seguinte, minha mãe veio que gostaria, né? Mas o meu pai não, por ser polonês, né? O polonês, e daí ia dar discórdia na família. E para não haver discórdia na família, então ninguém teve a felicidade de aprender ucraniano, nem polonês. Os Guarani habitaram mais o litoral, né? Os povos de língua tupi-guarani, né? E os caigangue, os planaltos, majoritariamente. A gente está numa região bem de divisa entre a Mata Atlântica e a região de Planaltos, né, no Paraná. E no que tange a língua, né, o aprendizado da língua ou a influência da língua, dentro do português, o Guarani ele foi muito mais preponderante que o G, né? Mas houve muitas comidas que foram recriadas aqui, porque a alimentação era muito escassa na senzala, e aí os patrões não comiam os miúdos do porco. Não comia cabeça, não comia orelha, não comia o pé, não comia rabo de porco. E aí os negros pegavam tudo isso e foi juntando e fazendo, misturando no feijão, cozinhando com feijão e colocando seus temperos, e tornou-se a feijoada, que hoje ninguém diz que a feijoada foi criada dessa forma, diz que a feijoada é brasileira, a única comida brasileira. Sim, ela nasceu aqui no Brasil, mas ela foi criada pelos negros em uma situação de vulnerabilidade. Eu falo mais do dialeto da minha mãe, que era de Tirol. Meu pai era de Feltre, uma cidade pequena de Belluno, e a minha mãe era tirolesa. Hoje meus filhos, com os meus filhos e os meus netos, eu falo mais o português do que o italiano. Mas também, se eu falar italiano, eles não falam. Porque daí nós tivemos um problema. Quando a gente começava a fazer segundo, terceiro e quarto ano, na época, tinha um colégio aqui, que era de 4 irmãs, e todo mundo tinha uma grande dificuldade na matéria de português. Muita dificuldade. Todos os filhos de italiano apanhavam naquela matéria de português. Então a gente foi crescendo assim, até ficar moço, tudo com aquela ideia, puxa, se falasse o português era melhor para o aluno aprender, aquela coisa toda. Então eu também fui falando já com os filhos só brasileiro. E claro que eles entendem tudo que eu falo italiano. Eu falo bastante italiano na minha casa até hoje. Tem uma moça que trabalha comigo, com ela eu só falo italiano. Na verdade, eu só entendo. Falar eu não falo. Eu entendo porque quando eu era pequeno, desde criança, a minha nona, minha bisa-nona, a dona Rosa, ela fazia os almoços todos os domingos e os cafés também. E desde criança eu convivo escutando o dialeto que eles falam em italiano, né? E daí, ao longo do tempo que a gente vai escutando, a gente vai aprendendo, mas falar eu não falo, eu só falo em brasileiro mesmo, em português. O jeito que ela fala é mais puxado para o dialeto deles, que vem da Itália mesmo, né? Como que eu posso dizer? Uma expressão mais antiga, né? Do nosso modo de falar de hoje em dia, né? Eu acho que, na verdade, a gente acha que é uma coisa muito legal, assim, porque é uma tradição, na verdade, né? Porque antigamente eles falavam só italiano. Aí, ao longo do tempo, que eles foram passando gerações, que agora a gente só fala o português mesmo. Mas eu gostaria de saber falar também esse dialeto que eles usam. Os meus tios, minha nona, o meu nono usava, né? O vêneto eu entendo algumas palavras, mas bem poucas. Quando meu avô e minha avó estão conversando, eu só consigo acompanhar algumas palavras que eles falam. São bem poucas. Em casa, como a gente falava sempre só em alemão, a vovó só falava conosco em alemão. E mesmo quando o papai e a mamãe também estavam em casa, à noite, no final do dia, também só se falava em alemão. Mas quem sempre ficava conosco, praticamente o dia inteiro, vai para a escola, volta da escola, tem seus afazeres, cada um tinha suas obrigações, era a vovó, né?
E ela só falava em alemão com a gente. Então, se preservou a língua na nossa família por causa dela. Eu acho que se não tivesse tido isso, a gente não teria, até hoje, essa herança. Porque eu acho que é uma grande herança, principalmente, em tudo. E eu tenho comigo uma coisa assim, que as pessoas deveriam, eu começo a ficar emocionada, preservar mais a sua cultura. Bem mais. Não importa a raça, qualquer raça. Preserve a sua cultura, a sua língua, sempre. Que eu acho que isso é muito importante para a formação do ser humano. Leite quente dói no dente. Sim, a forma de falar do curitibano tem muito a ver com essa imigração e essa busca do aprendizado do português. Cada região tem a influência pela imigração que teve. Então, mais para o norte, existe muita imigração dos portugueses. E os portugueses têm essa forma de falar, tanto que isso aparece também em Florianópolis. A mesma forma de falar lá do Rio de Janeiro. Por quê? Porque isso tem influência exatamente pela imigração que houve na região. E aqui houve uma imigração muito forte de alemães, ucranianos, poloneses, e que não tem essa forma de falar dos portugueses. E isto deu, acredito, que origem a essa forma silábica do curitibano falar, que é uma forma que qualquer brasileiro entende. Até acho engraçado o leite quente, mas entendem. Quando você aprende uma segunda língua, quando você se alfabetiza de forma mais formal, assim, em oposição a uma língua original, normalmente você procura se fixar na forma como ela é grafada, na forma como ela é escrita. É como se aquela palavra aparecesse escrita no teu cérebro, letra por letra, e você assim a pronuncia. Então é difícil para nós, por exemplo, quando falamos em inglês, o tal do sotaque. A nossa tendência é repetir a palavra como ela é escrita. Então, em vez de eu dizer let it be, a vontade é dizer let it be, porque é como ela está escrita e é assim que ela aparece na minha mente. Eu tenho que me forçar e repetir a exaustão para pegar a pronúncia. E eu chego lá nos Estados Unidos ou na Europa e todo mundo vê que eu sou estrangeiro, porque eu não consigo falar com precisão. Os árabes, em especial, e todos aqueles que falam uma língua não latina, eles têm essa dificuldade maior com a pronúncia e procuram falar as palavras como elas são escritas. E talvez por isto, no Paraná, em outros estados onde existe essa força migratória, as palavras são pronunciadas mais corretamente. Então esses imigrantes até são responsáveis pela manutenção das palavras como elas são escritas. Talvez, se não fossem os imigrantes, nós já estivéssemos escrevendo leite em vez de leite, como é a origem da palavra. Então, por esta característica de vinda de muitos imigrantes do Oriente, não só do Oriente Árabe, mas do Oriente Asiático, Japão, China, dos ucranianos, dos poloneses, dos iugoslavos, etc., que falam uma língua bem diferente dos russos, que falam uma língua não latina, é que nós tenhamos essa forma tão clara de falar as palavras exatamente como elas são escritas. O sotaque é uma variante da língua, né? E a língua é um patrimônio da cultura. A língua é uma manifestação da cultura operada por pessoas e na sua forma de expressão, na sua forma de transmissão, sofre de processos históricos. Especificamente o sotaque curitibano sofre a influência da história das migrações. Curitiba é uma cidade muito interessante nesse aspecto, o Brasil como um todo, mas Curitiba, de uma forma especial,
porque para cá vieram várias etnias, então você tem ondas migratórias que vieram para Curitiba e ajudaram a construir essa forma sui generis de apresentação da linguagem com essa manifestação do sotaque. Portanto, o sotaque é vivo, é uma manifestação da língua, uma manifestação da cultura e, como tal, pode ser estudado enquanto objeto antropológico. Bom, tem uma diferença muito grande na forma como eu falo português, tanto na questão de sotaque e até quando a gente usa a mesma fala, né? A diferença é muito grande entre eu e meu pai. Como meu pai mesmo disse, ele é imigrante, então ele aprendeu a língua portuguesa. Para mim já é uma questão totalmente diferente. Eu nasci aqui, cresci aqui, estudei aqui, né? Então eu morei até uma certa idade aqui, depois eu fui embora do Brasil. Foi aí que eu também consegui aprender o árabe, né? A gíria que a gente usa aqui em Curitiba, principalmente entre nós, meus amigos jovens, piá, larguei as bets, vina, né? Uma coisa bem curitibana. Eu curto também músicas jovens, rock, pop, eletrônica, sertanejo, cantores da atualidade. Eu também curto, assim como também curto músicas antigas. E saio com as gurias. Então, a conclusão a que nós chegamos é que realmente a fala do curitibano hoje é fruto de toda essa influência. É algo diferente do restante do Brasil, porque aqui realmente houve uma imigração em massa dos mais variados povos e nós vemos isso na peculiaridade da forma como o curitibano se expressa.